A Bíblia diz em Efésios: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são dias maus, são dias difíceis, são dias que nós temos que estar preparados, temos que estar sempre, buscando ao Senhor em nome de Jesus. Entenda, querido, que você é um crente no Senhor Jesus Cristo e você o tem como Salvador da sua vida. No momento em que você recebe Jesus e que você faz uma declaração de confissão, que será, seguidor de Cristo, você, querido, está na verdade declarando uma rebelião contra Satanás. Olha só que coisa terrível, mas essa é a verdade. Talvez ainda você não tenha ainda percebido, talvez você ainda não saiba o que a Bíblia ensina ser Satanás o príncipe da potestade do ar. Olha o que diz o texto bíblico em Efésios 2:2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. E o Deus deste século, o Deus desta geração, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O trabalho de Satanás é cegar o entendimento das pessoas, é não permitir que as pessoas se aproximem de Deus, é não permitir que as pessoas busquem a Deus, é não permitir que as pessoas possam ver a glória de Deus, experimentar a glória de Deus, é enxergar a luz de Cristo na vida delas. Eu tenho certeza, querido, que esse mês, essas 7 mensagens vão impactar mesmo a tua vida, a tua casa, a tua família. Serão 7 palavras assim abençoadoras mesmo, de transformação mesmo, de cobertura, de proteção, de unção sobre a tua vida, teu casamento, teus filhos. Se prepara aí em nome de Jesus. Você não pode perder de forma alguma, porque Satanás, ele luta para destruir a família, para destruir as pessoas. Eu creio que, na verdade, querido, quando você está próximo de Deus, quando você está buscando o Senhor, você não precisa ter medo, não. Há uma atitude, talvez você esteja dizendo assim: mas pastor, o que vamos fazer? Eu tenho receio. Você não precisa ter medo. Você só precisa se aproximar de Deus e conhecer a verdade de Deus e vivenciar a verdade de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Por isso, hoje, eu quero ministrar sobre esse tema: encha sua casa da luz. Encha sua casa da luz. Efésios 6:12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só o que a palavra de Deus nos diz: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Veja, querido, nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Na verdade, quando compartilhamos, temos falado sobre essa crise, essa pandemia no nosso país, que tem alcançado de forma tão contundente, né? E as pessoas ainda, os cientistas, os médicos, a medicina ainda não encontrou uma vacina que pudesse destruir esse vírus. Mas, querido, é como realmente uma luta contra um inimigo invisível. Você não enxerga, você não vê, mas ele está por aí. Mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, querido,
Satanás, ele não tem como tocar em você, destruir a sua casa, se você estiver com a sua casa cheia da luz, essa luz que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que o conceito de luz e trevas é muito claro e natural para todos nós, faz parte da nossa percepção humana, na verdade, lidarmos com esta realidade do mundo natural. Mas existe uma esfera espiritual em que estamos inseridos, e nela também existe uma distinção entre luz e trevas. Na verdade, ninguém gosta de uma casa que vive na escuridão. Na verdade, ninguém gosta de viver na escuridão. Sempre procuramos luminosidade, claridade em nossa casa, de forma que estejamos num lugar agradável, apropriado, para estarmos com nossas famílias e realizando bem as atividades do dia a dia. Todos nós, toda pessoa gosta de luz, gosta de luminosidade, gosta de clareza. Uma casa cheia de escuridão, na verdade, nos lembra incômodo, sujeira, frieza, em um lugar em que não desejamos estar. A verdade é essa. Da mesma forma, querido, você e eu devemos buscar uma casa cheia da luz espiritual. E que será, na verdade, uma casa agradável de estar, um ambiente apropriado para que seus filhos, seu cônjuge, seus bens e todos os aspectos de sua vida familiar estejam bem, prosperem e caminhem para uma vida abençoada. Você e sua família foram criados com estes propósitos, foram feitos para glorificar, para honrar, para agradar a Deus. De fato, o seu reino é um reino de luz, como diz as Escrituras. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus, querido, será a fonte de luz em sua casa. A presença dessa luz em seu lar é capaz de invadir cada área da sua vida, de forma a acrescentar em seu conhecimento, desenvolvendo sua intimidade com Ele e fazendo com que você e sua casa reflitam a realidade da presença de Deus na sua vida e na sua família. Toda casa precisa de luz e de luz espiritual. No entanto, existem também as trevas espirituais. Elas estão em todo lugar, ainda que não visível ao olho nu. Sua existência não deixa de ser uma realidade, como discorreremos nessa mensagem, que ora estou aqui ministrando para você de forma muito simples, prática e com certeza bíblica, para que você possa se proteger na sua casa. Mas o que são exatamente as trevas espirituais, pastor Marco Aurélio? Elas podem ser identificadas como o reino de Satanás. As trevas espirituais, seu domínio, seu governo e atuação, juntamente com seus demônios, é o que age que são as trevas espirituais. O reino das trevas espirituais se manifesta nos mais distintos segmentos da sociedade e do mundo, como nós veremos logo a seguir. O apóstolo Paulo fala sobre essa questão, escrevendo de modo muito claro, muito enfático. Ele diz em 2 Coríntios 4,18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E quanto a você, sua casa está como? Cheia de luz, ou ela está com trevas? Quem tem agido na tua casa? É Deus ou é o demônio? Eu sei que é forte isso. Você já pensou sobre isso? Porque talvez você até possa dizer assim: não, pastor, jamais será o demônio. Mas ele é invisível. Porque o que se retrata na tua casa é o que vai perceber quem está comandando na tua casa, quem está agindo, quem está atuando na tua casa, nos teus filhos, no teu casamento, na tua vida.
Acredite, querido, e considere um mundo das trevas espirituais, essa realidade espiritual que muita gente quer ignorar, mas que se você crê na palavra de Deus, a partir de hoje, você não vai ignorar mais esse inimigo invisível. E eu quero te dizer uma coisa boa, não importa como esteja a sua vida, a sua casa, se você deseja realmente, e você percebe que na tua casa, ou no teu casamento, ou no relacionamento com seus filhos, há alguma ação que tem visado destruir, desconstruir, trazendo prejuízo, trazendo destruição, eu quero te dizer que chegou a hora de você, querido, ter a libertação, dessa luz entrar nessa área aí, da tua casa, da tua família, da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Peter Wagner, ele diz assim: o objetivo de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que os perdidos sejam salvos. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nesta vida. E a miserabilidade aqui não está se relacionando a bens materiais. A miserabilidade está se relacionando à harmonia, à paz, à fé, à esperança de uma família unida, de uma família estruturada, de uma família debaixo dos valores e dos princípios de Deus. Satanás, ele vem sorrateiramente para desfazer, para destruir, para minar todos esses valores, todos esses princípios de Deus na sua casa, na sua vida, nas áreas da sua família. Então esteja muito atento. Se você deseja se libertar das trevas e encher sua vida, sua casa de luz, você precisa, querido, tomar duas atitudes iniciais. Duas atitudes. Primeiro, você tem que admitir as suas trevas interiores. Ou seja, aquilo que está escondido dentro de você. Aquilo que você não confessou. Aquilo que você guardou e sabe que isso tem destruído, que isso tem contribuído para minar o seu casamento, a sua casa, os seus relacionamentos, a sua vida com seus filhos mesmo. Você, meu querido, em nome de Jesus, você precisa admitir. De repente há coisas ocultas na tua vida, coisas ocultas. Há um arquivo morto e um arquivo vivo. Esse arquivo morto você precisa trazer para fora e colocar para fora em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa entrar com a luz e trazer libertação para a sua vida. Há algo dentro de você que é uma escuridão de alguma área e que você precisa colocar isso para fora em nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa que você precisa fazer para que então você possa ter a libertação e ter essa luz do Senhor, comece sua jornada de libertação. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Comece a trazer as coisas para a luz, dando os primeiros passos. Comece agora mesmo, sem admissão de culpa, sem reconhecimento de seus vícios, de seus pecados pessoais. E o primeiro passo junto com Deus, querido, nenhum programa, nenhuma terapia, nenhum aconselhamento vai ajudar você a resolver o seu problema. Se você não admitir, se você não reconhecer que você precisa ser liberto de algo que está aprisionando, de algo que você é dependente, de algo que você não consegue se libertar, a primeira coisa é você realmente, querido, reconhecer, admitir isso, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, venha hoje para a luz, abra o teu coração. Satanás está completamente empenhado em fazer com que sua vida permaneça na lama, no lodo, no lixo, nas trevas e no pecado. Mas Cristo está se empenhando, que Cristo está completamente empenhado em tirar você da lama, em tirar você do pecado,
pecado, em tirar você do lixo, ou desse lixo que está dentro da tua vida, para poder tornar você um homem, uma mulher, um casal, um filho abençoado, puro, limpo, na presença do Senhor. Na realidade, querido, quando você olha para o nome Satanás, significa acusador, adversário, aquele que separa. Obviamente, Satanás não pode fazer isso sozinho. Não, já que ele não tem todo o poder, não tem todo o saber, tampouco ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem condições de fazer isso sozinho. Por isso, por essa razão, Satanás delega poderes a espíritos subordinados ao seu domínio, conhecido como demônios. Você já ouviu falar muito sobre esse termo, né? Esta palavra demônio. São espíritos subordinados à delegação, ao comando de Satanás, aquele que é seu adversário, aquele que quer separar você de Deus, aquele que quer, lutar contra você e destruir você, a sua casa, a sua família. Sabemos que a família, o lar, é o esteio da sociedade. É a partir do lar que tudo acontece lá fora. E nós estamos vivendo uma situação sem igual na história do Brasil. Sem igual. Onde as pessoas, elas têm que ficar em casa. Milhares delas. Outras têm que ir trabalhar. Mas veja, isso tem proporcionado que a família, que o lar, que a casa, esteja reunida, esteja mais junta. Então olha a importância disso. Ao escrever sua carta direcionada aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos mostra, logo no primeiro capítulo, o ponto de partida para que você possa ter uma cobertura espiritual. Olha só, querido, o que ele diz. Olha o que ele diz. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, o saber o perdão dos pecados. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Meu amigo, meu irmão, a luz não é uma força esotérica, não é uma força cósmica. A luz é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. E para que de fato esta luz encha a sua casa, a sua vida, a partir de hoje, você precisa tomar algumas atitudes muito importantes, que eu quero aqui rapidamente compartilhar com você. Primeiro, querido, se você quer que a sua casa seja cheia de luz, você precisa buscar viver de forma digna do Evangelho, pelo Evangelho do Senhor. A Bíblia diz, e isso para que você viva de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo. Então, como que eu posso, pastor, viver uma vida digna pelo Evangelho do Senhor? Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa, viver pelo Evangelho não é somente crer nele, não. Não é somente abrir a Bíblia e dizer assim, não, eu conheço lá os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na minha igreja fala sobre isso. Eu já li Marcos, Lucas e João. Não, querido, é viver dignamente. O que é viver dignamente pelo Evangelho? É mostrar na sua vida aquilo que o Evangelho está realizando na tua vida. São frutos. Se eu falo uma coisa e não vivo aquilo, eu não estou produzindo fruto. Eu não estou vivendo dignamente. Viver dignamente é exatamente mostrar para as pessoas aquilo que está fazendo diferença na tua vida hoje.
Isso é viver. Você quer que a sua casa, que a sua família, você quer que ela viva, sabe, que tenha a luz do Senhor, que encha a sua casa de luz, sabe? Então você precisa realmente frutificar. Que tipo de fruto? O que você tem em suas mãos? O que você tem para apresentar a Deus hoje? Suas mãos estão cheias de quê? Existem pessoas com as mãos cheias de muita coisa, menos das coisas de Deus. Então você precisa hoje entender isso. Você quer realmente que a sua casa, que a sua vida, que o seu casamento, que os seus filhos, eles experimentem, eles vivam debaixo dessa luz. Então você precisa viver o Evangelho. E não somente crer no Evangelho, mas viver esse Evangelho na sua vida crescendo. Sabe, porque quem busca conhecer e quem vive aquilo que conhece, ele vai crescer. Ele não vai ficar estéril, ele não vai ficar inerte, ele não vai ficar indiferente. Ele vai querer crescer, ele vai ter uma vida abençoada. Então, querido, se você realmente entende isso, eu quero que a minha casa se encha da luz do Evangelho do Senhor, pastor. Então comece a experimentar, a vivenciar isso. Segunda coisa importante, tenha perseverança e paciência. As coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas seguem um processo, um tempo determinado por Deus. A Bíblia diz, em Colossenses, texto que nós lemos, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Não é perseverança e paciência, sabe, com murmuração não, com lamentação não, com angústia não, é com alegria. Porque quando você persevera e sabe esperar no Senhor, querido, esteja certo que em cada tempo certo de Deus as coisas irão acontecer. Talvez você esteja aflito agora, sabe, angustiado, pastor, mas estamos vivendo um tempo, eu não consigo perseverar. Talvez muita gente pessoas estejam até se distanciando de Deus, se esquecendo de buscar ao Senhor. Pessoas talvez estejam até se desviando dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque não tem paciência, porque não tem perseverança. Como que a sua vida, que a sua casa, que a sua família vai se encher da luz de Cristo, querido, se você não tem perseverança naquilo que Deus tem falado ao seu coração? É isso que Deus quer de você. Deus quer que a gente tenha perseverança, que a gente tenha paciência e com alegria. Quantos anos nós muitas vezes estragamos nossa vida com escolhas e decisões erradas, porque não soubemos perseverar e esperar o tempo certo. Fomos levados pelo prazer e a impulsividade da carne. Agora eu quero dizer para você, espere. Deus começou uma grande obra de restauração em sua vida, em sua casa, em sua família. E essa obra, querido, ela não começa hoje e termina amanhã. Essa obra demora. Tem o fundamento, depois os tijolos, e assim as colunas, e assim depois o teto. Depois tem, sabe, tudo ainda para terminar. Leva um tempo. Saiba que Deus está agindo. Deus está agindo, você pode até não perceber, mas Ele está agindo. Enquanto você persevera, enquanto você espera, Deus está agindo a seu favor, a favor da sua casa, da sua família. Então você quer que a sua casa seja cheia da luz de Cristo, seu casamento, seus filhos, sua vida. Então seja perseverante no Senhor, tenha paciência com alegria. As coisas que Deus tem preparado, que Deus tem planejado, elas irão acontecer para a tua vida e para a tua casa. Em nome de Jesus. O diabo muitas vezes trabalha para você não ter perseverança, para você tomar decisões precipitadas, para você fazer escolhas erradas. Muitas vezes ele te coloca na parede, e agora o que você vai fazer? Você vai dizer assim: eu vou esperar no Senhor, Deus vai me dar a vitória, Deus vai me dar o escape, Deus vai me prover aquilo que eu preciso, eu vou esperar nele, eu vou ter paciência, eu continuarei alegre, porque o Senhor é a minha alegria.
O Senhor é a minha alegria. Aleluia. Terceira coisa importante, querido. Tenha o coração sempre cheio de gratidão. A Bíblia diz, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Preste atenção nisso. Você precisa manter um coração alegre e cheio de gratidão. Por quê, pastor? Porque um coração que não é grato é um coração fechado, é um coração duro, é um coração que não permanece na luz, é um coração tomado de trevas, de raiva, de ciúme, de inveja, cheio de orgulho. Esse é o coração que não é grato. Por isso que a sua casa muitas vezes pode estar, pastor, mas é tanta tribulação, tanta angústia, parece que as coisas não acontecem, é tanta luta, pastor. Sabe por quê, querido? Porque talvez você não tenha um coração grato. Você não esteja reconhecendo aquilo que Deus já fez. Sabe? Você tem muitas vezes menosprezado aquilo que Deus já fez. Ou não está dando a Deus a glória daquilo que Ele está realizando hoje na tua vida. É verdade. Um coração que não é grato é terrível, sabe? Deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas que eu conheço que pedem oração para que o filho seja curado, para que a mãe seja curada, para que arrume um serviço, para que, sabe, tanta coisa. E quando essas pessoas, elas alcançam essas coisas, em vez de elas se aproximarem, serem mais gratas a Deus, e expressar essa gratidão com amor, com entrega, sabe, com fidelidade, não, elas se afastam, elas se distanciam, elas só dizem assim, eu sou grato a Deus. Amém, que você é grato a Deus, como? Como que você expressa a sua gratidão a Deus? Só com palavras? É só com palavras? Deixa eu te falar uma coisa, querido, tem que expressar a gratidão, sabe, honrando a Deus. Honre a Deus. Honre a Deus com as suas atitudes, com a sua vida, com as suas primícias, sabe? Por quê, pastor? Porque essa, querido, você e sua família, se você não sabe, no momento em que você entrega a sua vida a Jesus, e a luz entra na tua casa, vocês recebem uma herança que é peculiar àqueles que são transportados do reino das trevas para o reino da luz. Além de Deus tirar você do reino das trevas, do domínio de Satanás, e transportar você para o reino dele, ele ainda te dá uma herança. Uma herança, querido, uma herança abençoada, para viver uma vida de abundância na presença dele, de abundância na presença dele. Essa abundância se reveste de glória, de poder, de graça, de misericórdia, de perdão. Essa é a abundância de vida, de paz que o mundo não pode dar, de uma esperança que se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Uma marca da luz é a gratidão, a ação de graça. O diabo é ingrato, e quem viver assim é filho dele. Me desculpe ser um pouco mais contundente, mas é verdade, irmãos. Quantas famílias nós vemos aí, não, eu conquistei isso, eu ganhei isso, foi minha força, foi meu esforço, sabe? Ele não diz nem assim, olha, foi Deus que me deu. Não, sabe? E ele se vangloria daquilo que ele conquistou. Como? Se tudo aquilo que você conquistou foi Deus que te deu. Deus te deu inteligência, Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu recursos, Deus te deu provisão, Deus abriu as portas. Como que foi você? E muita gente assim, não é grata ao Senhor, não reconhece ao Senhor. Deus te deu, abriu a porta, você agora está lá no serviço, e aí você enfia a sua cabeça no serviço e esquece de Deus.
E aí você começa a se gloriar porque o seu chefe já te promove, começa a promover, e você então, e você se realiza. E o teu Deus, e a vida para o teu Deus, e o caminho com o seu Deus. Você quer encher a sua casa, a sua família de luz, querido. Tenha um coração grato, seja grato a Deus. Outra coisa importante para você encher a tua casa de luz: conheça quem pagou o preço do seu resgate. Louvado seja o nome do Senhor, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Na tradução, em outra tradução, aqui fala do império, pois Ele nos resgatou do império das trevas. E se tem império, tem um imperador. Sabe quem é o imperador das trevas? Satanás. Aquele que te acusa, aquele que te separa, aquele que quer te destruir. Veja bem, Ele, Jesus, resgatou, pagou um alto preço e transportou sua vida. Um preço, querido, que foi grande por você. Se você está preso sob o poder do diabo e dos seus anjos, preste bem atenção nessa palavra. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Só Jesus tem poder para te libertar. Esse Jesus realmente deseja ter um relacionamento pessoal de amor com você. Você foi liberto do império das trevas, conduzido a um novo reinado. Hoje nós participamos da Santa Ceia do Senhor. Ali trouxemos à memória o sacrifício de Cristo, o corpo sacrificado, o sangue derramado, a cruz onde os pregos foram pregados em suas mãos, em seus pés, a lança no seu lado do seu corpo, querido. Olha só, a coroa de espinho, os açoites, carregando aquela cruz, trazendo sobre si a maldição que estava sobre nós. Perceba isso. Talvez você pense assim, mas que preço alto foi esse? Comece a raciocinar. Talvez você diga assim, mas morrer, pastor, uma coisa. Mas querido, você não está entendendo o preço? Olha o preço que veio sobre ele. Não foi a questão somente, se você entende assim, ser coroado com uma coroa de espinho, ser pregado numa cruz como 2 outros ladrões foram pregados, e morrer numa cruz. Não, querido, perceba isso. Foi muito mais do que isso. A cruz, a morte na cruz, era a maior humilhação que um ser humano podia passar naquela época. Mas mais do que isso, vamos à questão espiritual. A maldição que estava sobre nós, Ele tomou para si. Olha que preço. Quem que trouxe para si a maldição? O pecado que estava sobre nós, Ele levou para si, para nos perdoar. Mais do que isso, as doenças que estavam sobre nós, Ele carregou sobre si. As nossas enfermidades, as nossas transgressões, Ele levou sobre Ele naquela cruz. Existe um preço mais alto do que esse? Alguém um dia fez isso por você, por mim? Não, somente Ele. Se você quer encher a sua casa de luz, querido, da luz de Cristo, conheça quem pagou esse preço e resgatou. Conheça realmente esse Jesus. Porque conhecê-lo só com a letra, isso é simples, todo mundo pode. Mas conhecê-lo com a vida, experimentando esse Cristo na sua vida, querido, poucos podem fazer isso. Mas você está inserido nisso daí. Você pode isso. Se você quer encher a tua casa, a tua vida, a tua família dessa luz, então, querido, conheça, experimente esse que pagou o preço por você. E quantas vezes nós não damos o devido valor? Quantas vezes nós negligenciamos a companhia, o relacionamento? Quantas vezes nós damos as costas para aquilo que Ele diz para nós? E aí as trevas entram
E aí as trevas dominam. E aí as trevas vêm para destruir, para cegar. E eu quero encerrar, querido, com você. Enche a sua casa de luz. Confie que só por Jesus seus pecados foram perdoados. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não é o padre, não é a promessa, não é o pastor, não é o papa, não é a religião que você segue. Ninguém pode perdoar pecados, só Jesus, o Cordeiro que nunca viu pecado. Somente Ele pode perdoar pecados. Quer encher a sua casa de luz, querido? Então confesse seus pecados ao Senhor. A Bíblia diz, perguntaram a Jesus, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus então respondeu, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. A igreja não tem poder de perdoar pecado. O padre não tem poder de perdoar pecado. O pastor não tem poder e autoridade para perdoar pecado. Querido, mas só Jesus tem esse poder. A igreja, ela tem a missão de acolher os pecadores. Mas só Jesus tem a autoridade de perdoar pecados. O inimigo quer lutar contra você e contra a sua família, porque ele sabe de onde você já foi transportado e onde você habita agora. Mas ele quer destruir, quer lutar contra você e sua família. O alvo dele é minar tudo que foi conquistado na tua vida. Em última instância, se contrapor e prejudicar o reino dos céus. É isso que o inimigo trabalha todos os dias. O inimigo invisível. Mas que se você, querido, tomar essas atitudes, eu tenho certeza em Deus, que a sua casa, que a sua família, seus filhos, seu casamento, sabe, serão muito, mas muito abençoados, porque viver debaixo dessa luz é viver debaixo de direção, é viver debaixo de unção, é viver debaixo de milagres, é viver debaixo de planos de vida e de paz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Viver debaixo dessa luz é viver debaixo de salvação, é viver debaixo da libertação, louvado seja o nome do Senhor, querido. Jesus pagou o preço, aleluia, pela graça Ele redimiu, Ele retirou a maldição, Ele deu a plena libertação, Ele garantiu a redenção eterna, louvado seja o nome do Senhor. Glorifica aí na tua casa agora o nome do Senhor, dê glória a Ele, se renda a Ele, se entregue a Ele, confesse em nome do Senhor Jesus, porque Jesus está à porta batendo e pedindo para entrar, para cear com você, e Ele cear com você, e você cear com Ele. Ele entra, você tem a casa, para Ele abrir a porta, e se você deixá-lo entrar, Ele tem a provisão para cear com você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pagou tudo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Qual será a sua resposta? Continuar nas trevas? Ou quer vir para a luz? Ou quer encher a tua casa, a tua vida dessa luz? Quer admitir hoje seus pecados e confessá-los? Se renda ao Senhor. Se ajoelhe aí na tua casa, onde você estiver. Eu vou orar por você agora, em nome do Senhor Jesus. Vou orar para a tua casa, vou orar pela tua família. Vou orar pela tua vida, para que você seja revestido, em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos, querido, o pior inimigo não é aquele que mata o seu corpo. Não, não é a enfermidade, não é o vírus, o coronavírus. Esse não é o pior inimigo, querido, porque só mata o corpo. O pior inimigo é aquele que mata a sua alma, aquele que quer destruir você eternamente, para que você não viva eternamente na presença do Senhor. Esse é o pior inimigo. Hoje, você ouve a voz de Deus. E a Bíblia diz, quando você ouvir a minha voz, não endureça
o vosso coração. Não endureça. Pessoas de coração duro estão vivendo debaixo das trevas, dos desejos da carne, dos seus próprios planos. Deus tem planos de vida e de paz. Eu quero orar pela tua vida agora. Paizinho querido, e se você quer realmente confessar, entregar, se há alguma área da tua vida, na tua casa, que está precisando de luz, se você entregar a sua vida agora, se ajoelha onde você está aí na tua casa, se ajoelha. Se ajoelhe com a sua família. Peça o seu pai, peça a sua mãe, peça o seu filho, peça a sua esposa para se ajoelhar. É uma família prostrada diante do Senhor. Paizinho querido, nessa noite tão especial, nesse dia tão especial, dia em que Cristo Jesus ressuscitou, eu quero, meu Pai, abençoar essas famílias. São agora centenas de pessoas ouvindo a tua voz e não a minha, pois eu somente sou mensageiro do Senhor, somente. Coloca a minha voz para que o Senhor possa usá-la. Eu quero agora, meu Pai, em nome de Jesus, pedir e clamar em favor de cada família que está agora prostrada na tua casa, na casa de cada um deles. Cada pessoa que está ali, que de alguma forma tomou uma decisão, ó Deus, de encher a sua casa, não somente a sua casa, mas sua vida da luz. Áreas da sua vida que estavam em trevas, Ele convida o Senhor agora para entrar e trazer luz. Ele confessa, Ele deixa. Obrigado, Jesus, por esta série de palavras, de mensagens, por esse mês da família. Um mês, ó Pai, oportuno, maravilhoso, em que não tem como as famílias não estarem reunidas. Que o Senhor, ó Pai, possa enchê-las da sua luz, perdoando, libertando das trevas espirituais, dos vícios, dos pecados, de tudo aquilo que atormenta, que angustia, que tem definhado a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu quero agora, meu Pai, em nome de Jesus, clamar ao Senhor pelas famílias do Brasil. Meu Deus, para que o Senhor possa entrar com esta luz, que eles possam abrir a porta e dizer: Jesus, entra. E eu sei que o Senhor vai entrar com a provisão de libertação, com a provisão de perdão, com a provisão de milagre, com a provisão de restauração. Eu sei, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cobre esses lares, nossos lares, nos dê a cobertura pelo Teu sangue, Senhor, aleluia, contra toda e qualquer investida do inimigo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos a vitória, a bênção, a paz, a libertação, a salvação na vida, nas famílias de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia.